Olá, pessoal. Tudo bem? A paz do Senhor. Faz um tempinho que eu não venho aqui, né? Já faz um tempinho. Mas Deus colocou algo no meu coração e eu não posso deixar de fazer. Hoje eu quero falar pra vocês quem sou eu. Quem é a Mariângela? Meu nome é Mariângela Ivonete da Silva Rangel. E essa sou eu. Essa sou eu. Uma mulher normal, como todas as outras. Uma mulher que demorou um pouquinho para se encontrar e busca se encontrar todos os dias. Uma mulher com uma bagagem de 35 anos. Pode ser que seja curta perto de muitas mulheres que hoje sejam mais velhas do que eu, mas é uma bagagem de aprendizado. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de mim, um pouquinho sobre mim, um pouquinho da minha história. Eu, como eu falei para vocês, tenho 35 anos. Sou mãe de duas filhas lindas, uma de 11 e outra de 7 anos, que são os meus presentes. Vai chegar uma hora que eu vou falar um pouquinho mais do ser mãe no decorrer dos vídeos. Sou casada, meu esposo há 14 anos, nós somos casados, nós estamos juntos há 17 anos. E o nosso processo foi junto, de amadurecimento, de crescimento, de vida espiritual. Essa sou eu. Amar, o cabelinho arrepiado, sou dona de casa, sou artesã, trabalho dentro da minha casa. Sou uma pessoa que busca crescer. E muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Muitas vezes a gente fala, olha no nosso próximo e a gente fica se perguntando, nossa, aquela pessoa ali não tem... ela não tem... Não tem nada ruim naquela pessoa. E não é sempre assim. Então eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha vida, da minha experiência com Deus, do meu caminhar com Deus. E o que Deus colocou no meu coração. Que eu viesse falar com mulheres. Com mulheres, com mães, com mulheres que buscam estar na presença do Senhor. Mulheres que querem e precisam se sentir humana, ver que a vida da outra não é tão mais fácil que a dela. Que tem uma chance, tem uma busca, que existe sim uma saída. E então eu vou começar do começo. Vou falar um pouco de mim. Eu conheci meu esposo, eu tinha 18 anos. E a gente se conheceu pra surpresa de muitos que hoje me conhecem, não conhecia a minha adolescência. Nós nos conhecemos numa festa, numa rave. Sim, eu e o André gostava muito de ir em rave, de ir nesse tipo de festa. E a gente se conheceu numa balada. Muitos acharam que não daria certo. Que não era pra ser. E foi. Eu me vi nele e ele se viu em mim. Porque nós éramos muito parecidos nos nossos gostos, né? Tanto que os dois gostavam de balada. E a gente achou nesse momento que, nossa, é tudo, né? Tudo que a gente queria. Alguém que fosse igual a nós. E não foi fácil. Não foi nada fácil. Por quê? Enquanto a gente tá ali na nossa vida de jovem, né, nossa adolescência, a gente na época nós éramos de uma outra igreja, nós não éramos evangélicos. E na verdade a gente se dizia ser pertencente a essa igreja, mas não, a gente malemar ia na igreja. E a gente demorou para amadurecer. Demorou muito. Nós nos casamos 3 anos após se conhecer. Só que assim, eu sempre tive algo que meus pais me ensinaram, né? Os princípios. Sempre tive princípios. Mas mesmo assim, alguns princípios a gente acabava não cumprindo. Da mesma forma que eu cumpria alguns, eu descumpria outros. E a gente nunca roubou essas coisas, mas a gente acabava descumprindo alguns princípios. E a gente semeou isso.
semeamos isso na nossa vida futura. Não sabíamos as consequências disso. De uma vida desregrada, de uma vida de pensar no hoje e esquecer o futuro. E eu estudei, ele estudou tudo, e nós nos casamos. Eu tinha 21 anos quando me casei. E muitas pessoas até perguntaram, nossa, por que vai casar tão cedo? Tá grávida? Não estava grávida. Casei porque resolvi casar. Gostava, amava meu marido. E ele a mim, lógico. E aí a gente começou a nossa vida junto. Não foi fácil. Não foi fácil. O primeiro ano de casado, eu acredito que tenha sido o pior pra mim. Porque eu era acostumada com uma vida, o André era acostumado com outra vida. E isso foi um conflito. E foi muito difícil, muito difícil. Eu sempre fui a menininha do papai, sempre... E ali eu tive que me transformar, tive que amadurecer. Com 2 anos de casado, eu engravidei da Ana, foi porque eu quis. Nós dois entramos num conceito e a gente quis ser pais. Porém, a gente não parou com a vida de festa, essas coisas. A gente continuou com o pé no mundão, querendo viver o mundo e construir uma família. Na minha cabeça, tudo daria certo dessa forma. E pode ser que para algumas pessoas dê, certo? Mas para mim, não deu. E muitas coisas aconteceram. Muitas dificuldades, muitas irresponsabilidades, dívidas. E não foi nada fácil. Não foi fácil. E anos foram se passando. E aí a gente teve um encontro com Deus. E a gente começou a conhecer a palavra e começamos a amadurecer junto. Nossa vida espiritual, ela é uma vida espiritual recente. 7 anos que eu me converti. E eu não falo que tudo que eu fazia era por causa do meu jeito de ser. Não, porque eu conheço muita gente que é de outras denominações e tem responsabilidade. Eu digo que eu não tinha essa responsabilidade. E Deus pediu pra mim vir trazer isso a vocês. Porque hoje, gente, olha, hoje eu tenho uma vida, não vou falar pra você, muitas pessoas têm uma vida sofrida. A minha vida não é fácil, mas eu não posso reclamar. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E eu queria trazer o quê? Eu queria trazer algo que eu possa compartilhar, que foi algo que eu vivi. Eu não posso vir falar aqui pra vocês algo sobre... vamos fazer faz de tal jeito. Isso é algo que eu não passo. Hoje, eu colho ainda frutos lá da minha semeadura antiga. Mas hoje eu quero semear coisas boas. Quero semear coisas novas. Então, eu busco isso. Eu busco uma mudança dentro de mim. Eu busco um amadurecimento. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa minha vivência, do que Deus colocou no meu coração. Deus pediu que eu viesse e mostrasse a mulheres como eu, mães, mulheres que ficam em casa, que nós temos princípios a cumprir. E infelizmente são princípios que nós estamos deixando passar. Pode ser que seja porque aprendemos assim. Pode ser que nós estamos replicando o que nós aprendemos, a forma que a gente aprendeu. Não que nossas mães, nossos pais tenham culpa, porque hoje eu vejo de uma maneira diferente. A minha mãe, ela aprendeu a viver de uma forma. Ela me educou e me criou da melhor forma possível. Muitas vezes eu via minha mãe se matar de trabalhar. Trabalhar para dar o melhor para mim e para os meus irmãos. E eu agradeço ela. Mas ela também é humana, ela também teve erros. Ela também errou algumas coisas, da mesma forma que eu. Eu também erro. E hoje eu chego quando acontece alguma coisa errada, que eu sei que eu fiz errado, eu tenho a humildade de chegar nas minhas filhas e falar: filha, você me perdoa?
A mamãe agiu de maneira errada. Não porque, é muito boazinha. Não. Mas porque o Espírito Santo vem e me incomoda, Maria Ângela. Não é assim. Maria Ângela, é de outra forma. Eu permito que o Espírito Santo venha falar na minha vida. Eu pedi a Deus que ele não fosse à minha frente. Pedi para Deus, Senhor, não quero você na minha frente. Eu não quero o Senhor na minha frente. Eu quero o Senhor junto comigo. Se não for para o Senhor estar comigo, eu não quero. Se não for para o Senhor estar caminhando comigo, estar no mesmo ambiente que eu não quero estar. Hoje eu quero fazer algo que Deus esteja comigo. E não é fácil. Não é fácil se colocar na presença e a gente se manter nessa presença. Porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E as coisas de Deus é diferente. É melhor. É melhor. Ele vê algo na minha e na sua vida que você não tá vendo agora. E a primeira coisa que Deus colocou no meu coração para vir falar com vocês é sobre a família. Hoje eu vejo a minha família de uma outra forma. Eu vejo a minha família como o meu primeiro ministério. Eu vejo meu esposo como um sacerdote, uma autoridade dentro da minha casa. Nossa, mas você é muito antiga, Má. Não. A minha mãe, ela colocava a roupa no banheiro pro meu pai. A minha mãe colocava comida no prato pro meu pai. Eu nunca fiz isso pro meu esposo. De preparar a roupa dele, a comida dele. Eu faço comida, é claro, mas no prato, ele que vai lá e coloca. Mas a minha mãe, ela fazia isso pro meu pai. E eu achava isso um fardo. Eu falava, nossa, como que minha mãe aguenta? E o meu pai, hoje meu pai não tá mais aqui comigo, né? Meu pai faleceu fazem 3 anos. Vão fazer 3 anos agora. Dia 9 de julho. E no dia que o meu pai faleceu, o meu primo falou assim pra esposa dele, eu nunca vi um casamento assim. Eles tiveram vários problemas. Problemas que eu e meus irmãos chegamos a presenciar. E eles acertaram e eles erraram. Eles foram humanos. E meu primo falou assim no dia do velório do meu pai, pra esposa dele. Eu nunca vi um casamento assim. E aí Deus falou no meu coração. Ela fazia o melhor pra ele. Era a maneira dela honrar o esposo dela. Mesmo que muitas vezes meu pai não foi o melhor marido do mundo. Mesmo que muitas vezes meu pai magoou ela. Mas ela foi lá e ela honrou ele. Ela cumpriu um princípio. Que hoje eu vejo como um princípio. Na época eu não via. Na época eu achava que minha mãe era boba. Eu falava, nossa, mas é muito boba. Pra que fazer dessa forma? E o meu pai, por mais que ele errou, pra mim, no meu coração, ele teve seus erros, teve seus acertos. Ele foi humano, mas pra mim ele foi o melhor pai do mundo. E eu peço pro meu esposo que ele seja, pras minhas filhas, o melhor pai do mundo. Um pai de carne e osso, um pai humano, mas que ele seja um pai para elas. E Deus colocou há um tempo isso no meu coração e vem trabalhando isso comigo. O ser mulher, o ser mãe. E muitas falaram, nossa, um minutinho.